Olá, estamos aqui em mais um Pode Contar, o podcast da Confirpe. Hoje com visitas ilustres aqui, Alberto Macedo, doutor pela USP, coordenador do Simplifica Já, e também uns cabeças da PEC 46 de 2022. Vamos lá, hein, Alberto? Queremos saber tudo sobre o que esperar dessa reforma tributária e também contamos aqui com o Lucas Barduco, advogado da Machado Nunes Advogados Associados. O Lucas, você já esteve aqui em outros podcasts com a gente, então vai ser muito simples você tocar bola aqui com a gente. E para bater bola também do lado da Confirpe, nós trouxemos nosso tributarista Wellington Mota, né? Grande Wellington. Muito bem, vamos para mais uma jornada aí para falar um pouquinho sobre essa reforma tributária tão esperada, para ver o que vai acontecer. Que show! Alberto, vou deixar a bola com você aí. O que você está fazendo? Conta um pouco pra gente como que tá esse negócio dessa reforma tributária. Você que é um homem que participa aí, tá ativamente junto ao nosso parlamento para tentar buscar aí uma reforma tributária. O que você conta pra gente? Bom, primeiro, bom dia, Richard, bom dia, Lucas e Wellington, um prazer estar aqui com vocês, a gente pode contar, acho que é bom bater um papo sobre reforma, sempre tentar trazer esclarecimentos, porque ouve-se na mídia esse negócio genérico, reforma tributária, reforma, e é o que exatamente, né? Então acho que é um bate-papo bacana. Sobre as propostas, sobre o que está acontecendo de reforma tributária, é importante o público em geral ter noção de separar os tipos de reforma tributária, né? Então a reforma tributária da renda, tributação da renda, né, do consumo, que é a que a gente vai falar aqui hoje, e a do patrimônio ou da propriedade, que pega os impostos sobre patrimônio, IPTU municipal, IPVA estadual, ITR federal. Então, as reformas da renda e do patrimônio tem que focar mais na progressividade, ou seja, é o rico pagar mais que o pobre. Essa é a ideia da reforma da renda e do patrimônio. A do consumo não. A do consumo enfoca na simplificação. Ou seja, por quê? Porque hoje, para o empresário, fica muito custoso, muito caro para ele gasta muito recurso para ele ter toda uma estrutura para apurar, calcular e pagar o tributo, né? Isso é muito complicado hoje. Então, é o famoso custo de conformidade. E aí vai impactar no ambiente de negócios, né? Então, a ideia de uma reforma da tributação do consumo tem que ser aquela que simplifica o sistema tributário do consumo de forma que fique muito simples para o empresário calcular e pagar, né? E dar-lhe segurança jurídica, calcular e pagar e não ficar com medo de lá na frente aparecer, de repente, o fisco e dizer que ele calculou errado, né? Então, o que está acontecendo hoje é a reforma da tributação do consumo e esse é o enfoque que a gente está trabalhando aqui em diversos atores econômicos, sejam eles públicos e privados, e, enfim, para tentar trazer uma boa reforma. E legal, hoje as duas PECs que estão mais se destacando na mídia aí, a PEC 45 e a 110, e aí você veio encabeçando com a 46 em 2022. Fala um pouco dessas duas PECs pra gente. Eu vou deixar você também à vontade, viu, Lucas? Qual a diferença aí da PEC 45 e 110, ou se é que tem diferença, quais são os pontos positivos de cada uma delas, negativo? Ok. Bom, as PECs 45 e 110, ambas são de 2019, né? E nunca foram votadas. Foram votados porque tem questões importantes ali, né, e que geram guerra entre setores, né. Essas PECs basicamente procuram pegar os tributos sobre o consumo, aí eu vou falar do federal, IPI, PIS e COFINS, estadual, ICMS e municipal, ISS. Elas procuram fazer uma junção vertical desses tributos. Aliás, esse vertical eu aprendi com o senador Euvício Guimarães, que foi quem foi o autor da PEC 46. Ele é empresário e já foi reitor de universidade, professor, então ele também já vai acrescentando a gente também algumas ideias em termos de explicação. Essas PECs procuram uma integração vertical desses tributos, né? Criando um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, amplo, vamos dizer assim, né? De competência de 3 entes, União, Estados e Municípios, cada um definindo a sua alíquota, e na PEC 110 é igual a 45, com a diferença de que esse vertical ele leva a 2 tributos, o federal, que seria uma contribuição sobre bens e serviços, né? Juntando PIS, COFINS e IPI, e o subnacional, que seria a junção do ICMS e ISS. A PEC 46, diferentemente, não procura uma fusão vertical dos tributos, mas sim uma fusão horizontal dos tributos.
Por quê? Porque a ideia é que nós no Brasil, quando se fala em manicômio tributário, a pessoa fala, manicômio tributário. O pessoal às vezes fala, não sabe nem o que é direito. Manicômio tributário basicamente é esse ônus do empresário ter que calcular o tributo e ter insegurança também de não conseguir calcular de forma correta. E o manicômio reside, no principal ponto, é o ICMS. O ICMS é um IVA estadual. Né? E no Brasil, o manicômio não é porque nós temos tributos federal, estadual, municipal. Não. O manicômio é porque nós não temos um ICMS. Nós temos 27 ICMS. Esse é o ponto. Sim. Né? Então, a PEC, e podemos depois explicar um pouco mais sobre isso, mas a PEC 46 procura unificar horizontalmente os 27 ICMS, não só a nível de legislação, mas também a nível de sistema e parametrização e integração dos sistemas. E a mesma coisa também nos milhares de ISS municipais, que, aliás, já está andando via convênio, posso explicar melhor depois isso, né? Essa unificação dos ISS municipais. Na parte federal, perceba que a gente está indo no ponto do diagnóstico, não está deixando de resolver os problemas do sistema atual, na PEC 46, para criar um outro sistema. Não, a gente está entendendo o sistema que tem, fazendo um diagnóstico do sistema que tem e não reinventar a roda com um novo sistema que vai ter 50 anos para resolver os problemas que ele criar. Então aí na parte federal o foco está na PIS/COFINS não cumulativa, que tem um grande problema, né? A questão do crédito financeiro, e a gente procura atacar esse problema, que é uma parte já infraconstitucional. Deixa eu ter... Eu queria até fazer um comentário aqui, até mais uma pergunta. Acho que o Alberto colocou um ponto aqui que eu acho muito importante, assim, muito interessante, que é a questão da reforma da renda, que foi discutida lá nos primeiros anos do governo Bolsonaro. Teve o projeto de lei que foi aprovado na Câmara e depois morreu. É essa questão de você tributar mais os mais ricos, né, e tentar tirar um pouco a carga dos mais pobres. E consumo é simplificação, né? E então a ideia deve ser simplificar, né? E a ideia declarada de todas essas propostas é de fato simplificar. Ninguém fala o oposto. Mas o que eu percebo é assim, quem que está reclamando do sistema tributário, né? E o que deve ser simplificado. Então a gente vê ali, se você falar com o industrial, uma empresa de logística, comércio, alguma coisa, eles vão falar, não, o ICMS é uma monstruosidade, né? O ICMS é hediondo, ele é uma aberração, ele tem 27 legislações. Então, certamente esse é um problema, e eles não estão errados de falar isso. Só que o prestador de serviço não tem essas mesmas reclamações. Então, o prestador de serviço, a gente não vê ele falando assim, não, o meu grande problema hoje é um tributo cumulativo. Na verdade, a gente não vê. O prestador de serviço, ele de certa forma está satisfeito assim, com o formato, pode reclamar da carga. Às vezes tem o ISS, que ele tem muitos municípios onde ele presta serviço e tem problema. Mas assim, a gente não vê o prestador de serviço reclamando tanto da cumulatividade, até porque é uma cadeia curta, né? E aí eu vejo assim, me preocupa um pouco ver o que essas PECs fazem, que é trazer a cumulatividade, que é uma fonte de problema grande, né? A não cumulatividade. A não cumulatividade, perdão. Trazer a não cumulatividade, que é uma fonte de problema grande do PIS/COFINS não cumulativo, por exemplo, para um setor que não está reclamando. Então, eu queria até ouvir o que você acha disso, se você concorda, qual é a sua opinião sobre esse ponto. Lucas, você foi no ponto. E assim, é legal porque, vamos lá, vamos voltar quando as PECs 45 e 110 tentam fundir de forma vertical, naturalmente traz efeitos colaterais perversos. Quais são eles? Primeiro, transição. O cara tem que fazer uma transição e aí bota uma transição reduzindo a carga dos tributos atuais e cria mais um tributo, o IBS, para conviver com esses atuais em paralelo por 6, 7, 8, 10 anos. O empresário vai aguentar isso? Já tem ele mantém o sistema atual por quase uma década e bota mais um sistema para ele. Né? Então esse é um problema. O segundo problema, quando você junta o ISS com o ICMS, você colocou bem. Eu estava numa reunião na sexta-feira pós-carnaval com o pessoal da Associação Comercial de São Paulo e estava lá o representante do setor de saúde. Frase dele: nós não queremos um regime não cumulativo, porque nós não temos crédito. 54% do custo da saúde é mão de obra. Então, assim, juntar o ISS, que é um tributo simples, cumulativo, e que está sendo melhorado já até por convênio, vou explicar, da NFSA Nacional, com o ICMS, é juntar o imposto está dando certo com o imposto está dando errado. Tem que resolver primeiro o que está dando errado, para começar a brincadeira, né? Que é esse IVA estadual que está doente. Né? E ao juntar, automaticamente você gera aumento de carga tributária para o setor de serviço. Porque o setor de serviço, o que tem hoje? Tem um ISS que vai no máximo a 5%, mas uma PIS/COFINS que pode variar de 3,65% a 9,25%. Né? Então, agora, se você tira esse modelo e coloca no lugar um modelo em que
Município, Estado e União. Vai tributar serviço? Se prepara. Porque hoje são 2 entes tributando, município e União. Município com uma trava de 5%. Com município, Estado e União tributando serviço sem trava, só Deus sabe onde vai. A teoria deles na PEC 45-110 fala de uma IBS a uma alíquota de 25%. Só na teoria, né? Porque na prática vai ser muito mais. Né? E podemos explicar depois por quê. Esse 25% seria, em tese, uma alíquota de 9% federal, 14% estadual e 2% municipal. Porque lembramos que esse IBS seria de competência dos 3 entes. Né? Ou seja, diferentemente do que é hoje, cada um tem o seu tributo, não, vai ter um tributo compartilhado de base ampla e 9, 14 e 2. Ora, a tendência, a gente tem estudos, né, o grupo de trabalho que eu coordeno de reforma tributária, a gente tem estudos que nas cidades maiores a alíquota seria bem maior. Por quê? Porque a lógica dessas propostas é jogar a tributação mais para o destino. E por conta disso, estados e municípios de origem, para manter os seus orçamentos, vão ter que aumentar a sua receita. E vão ter que aumentar a sua alíquota. Ora, os de destino não vão abaixar a sua porque vão estar gostando que está recebendo mais receita. E os de origem vão ter que aumentar a sua. Resultado, aumento de carga tributária global. Então se prepara esse negócio desse passo. Né? Então o 25 em tese pode chegar tranquilamente a mais. Aliás, nossos estudos já apontam isso. Em cidades grandes, a mais de 30% de alíquota. O maior IVA do mundo é o IVA da Hungria, 27%. Quanto maior a alíquota do IVA, mais disfuncional ele fica. Exemplo, um exemplo real. Imagina um IVA brasileiro de 30%. O industrial que tem 30% de alíquota de débito e um crédito de alíquota de 30%, que é o insumo que tem lá o imposto embutido, certo? Imagina um crédito de 30%. O cara vai desesperado correr atrás de crédito. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu pessoal, manda embora, volta como PJ, pejotização, ou seja, você estimula a pejotização e o desemprego com a proposta dessa. Porque o IVA é um alíquota muito alto, ele é disfuncional. Então, há diversos problemas nessa proposta. Na PEC 46, que você está encabeçando, a busca é o quê? Primeiro passo, acho que o pano de fundo disso, primeiro é arrumar o que tem já hoje. Exato. Não é criar nada novo, não é criar nenhuma novo tributo. É pegar a legislação dos 5.500 municípios, o ISS, unificar numa plataforma única, onde essa plataforma emitirá a nota, então o contribuinte independe, o dono, o prestador de serviço, emitindo nota fiscal de um município ou de outro, ele vai emitir nesse ambiente que é um ambiente federal, né? E ele vai saber exatamente o quanto está sendo cobrado de ISS. Isso independerá de município para município. Dentro do ISS, dessa simplificação, que também hoje é um grande problema, nós da área contábil, nós temos que lidar com legislação, cada município escolhe um software para emitir e controlar a sua arrecadação. Aí nós temos em São Paulo, Nota Fiscal Paulista, tem Nota Fiscal Carioca, tem o GINFES, tem GIS, tem diversos tipos de sistema e nenhum desses sistemas se conversam entre eles. Né? Então isso, pela PEC 46, vocês querem padronizar, é isso. Exatamente, e nós municípios já estamos fazendo a nossa parte mesmo antes da PEC 46, junto com a Receita Federal. Por anos, desenvolvemos um sistema chamado Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional, NFSA Nacional. O que é isso? É muito mais que o emissor de nota. O emissor de nota é só um módulo dela. Ela, basicamente, os municípios, e por enquanto é por convênio, é um convênio que foi implementado dia 1º de julho de 2022, e não tem nem 9 meses ainda, e já tem 59% da arrecadação nacional de ISS em termos de municípios aderido ao sistema. Nesse, o que acontece? Você tem um módulo de apuração nacional também. Então, uma guia eletrônica de apuração. Então, pensa hoje, por exemplo, a Netflix. Netflix está em Barueri. Ela tem milhões de consumidores em milhares de municípios do Brasil. Sim. Basta emitir nota fiscal de serviço eletrônica para cada operação, colocando tão somente o código do município de origem, o código do município de destino, se for intermunicipal, né? O código do serviço e o valor da operação. Ela não precisa calcular. Emite a nota eletrônica e vai emitindo. Quando acabar o mês, ela vai pegar a guia eletrônica de apuração, a qual estão atreladas todas as notas fiscais de serviços eletrônicos, e o sistema calcula para ela o valor a pagar total. E o sistema, ela joga lá o valor, valida, paga, e o sistema distribui automaticamente o ISS para todos os municípios do Brasil envolvidos na operação. Cara, é primeiro mundo, não tem na Europa isso. Já está sendo implementado.
Ou seja, e por convênio, por enquanto, tá no começo, o modo deve ficar pronto agora em junho, talvez, maio, junho, julho. E com isso, com a PEC 46, a gente obriga isso para todos os municípios. Sim. Porque para obrigar todos os municípios tem que mexer na Constituição. Senão tem que ser só por convênio. Então, com a PEC 46, a gente implementa isso. Hoje, o empresário, você colocou muito bem, o empresário tem estabelecimento em 10 municípios, o que presta serviço que eu falo. Ele gasta dinheiro, recurso para adaptar o sistema eletrônico, o ERP de cada município. Sim. Isso quando não tem que, na boca do caixa, pagar o ISS. Que às vezes o município não tem recurso, não tem nada eletrônico. Com a NFC Nacional, e que é a parte operacional da PEC 46 de 2022, isso já fica unificado, ele poupa recursos, e a prefeitura também, porque a prefeitura hoje gasta dinheiro para contratar sistemas de eletrônico não padronizados e não tem nesses sistemas. E as empresas não vão perder mercado com isso. Por quê? Porque a ideia é só ter um padrão. E aí, qualquer empresa pode desenvolver o sistema e plugar via API com o modelo nacional. Então perceba que você reduz o custo dos municípios e reduz o custo das empresas e ganha o Brasil. Sim. Dentro do ISS, na PEC 46, qual que é a proposta? Além dessa unificação, ou seja, eu vou ter um emissor único no país, tem uma base única de serviço, eu tenho uma lei complementar única, por que eu tenho que ter 5.500 legislações? Né? Então, isso também uniformiza essa plataforma de emissão de documento fiscal e facilita o quê? O cálculo do tributo, já que ele é acumulativo e não depende de crédito. Então, as prefeituras já vão saber quanto que cada contribuinte tem para pagar de imposto. Mas existe uma mudança, uma proposta de mudança nessa PEC, que é também dividir origem e destino, como acontece hoje com o ICMS nas operações interestaduais. Qual que é o ponto? Como que vocês estão pensando nisso? Isso é importante porque, assim, eu costumo dizer o seguinte, você pode jogar a tributação por destino desde que haja um sistema eletrônico nacional. Aliás, o que está acontecendo com a Lei Complementar 157 de 2016 e a 175, que agora está sendo julgado no STF agora essa semana, é justamente essa questão de não ter sido bem feito lá atrás. E também não pode ser 100% destino, eu acho. Por quê? Porque a proposta da PEC 46 é compartilhar o ISS, que é o imposto que mais cresce no Brasil, entre os municípios, de forma a você distribuir melhor a arrecadação entre os municípios e você fortalecer assim a federação. Né? Eu costumo dizer o seguinte: você abandona o paradigma da guerra fiscal entre municípios e adota o paradigma da integração fiscal entre municípios. Que é possível por quê? Porque tem um sistema integrado para isso. Tem que ter um comitê gestor para gerir esse sistema, né? Representado pelos municípios, né? E a União pode entrar também, se for o caso, né? Porque tem a PIS/COFINS sobre serviço lá dentro. Né? Então é bom lembrar isso. Tem a PIS/COFINS lá dentro também, não é só ISS não. Né? Então nessa linha você compartilha. Se você jogar 100% de destino, você quebra a receita dos municípios maiores, que tem um orçamento para cumprir. Então a ideia é compartilhar. Então, diferentemente das PECs 45 e 110, que trazem estudos econométricos que são frágeis, não sou eu que o digo, são especialistas que o dizem, né, a respeito, outros econometristas, o nosso a gente vai pé no chão. A gente não tem ainda cálculo de operações intermunicipais, por tipo de serviço, por tipo de mercadoria, no detalhe no Brasil inteiro. Primeiro tem que implantar um sistema nacionalizado que dê esses dados, que é justamente o que estamos fazendo com a NFC Nacional. A segurança nossa na PEC 46 é justamente jogar 2% para o município de origem e a diferença entre a alíquota interna do município de destino e os 2% vai para o destino. Então, e isso o contribuinte nem enxerga. É o sistema que faz por trás, né? Sim. É automatizado, né? Então, de forma a quê? De forma a não quebrar a receita dos municípios maiores, que são eminentemente exportadores de serviço, exportadores líquidos de serviço. Eles exportam mais do que importam, né? Então, por isso, se jogar 100% de destino, eles vão perder a arrecadação. Então, a ideia é jogar 2% na origem e a diferença para o destino, que você já aumenta a receita dos municípios de destino, os menores, né? E você faz uma integração entre eles. E como que fica isso hoje? Eu sei que é meio confuso, você está vivendo esse dia a dia, mas vamos imaginar hoje. Hoje as prefeituras no Brasil tendem a colocar a alíquota entre 2% e 5%, dependendo do serviço, dependendo da localização. Então, você tem serviço aqui em São Paulo que pode ser 3%, um serviço aqui em Barueri que pode ser 5%, ou vice-versa. Uhum. Quando a gente parte do princípio que a alíquota intermunicipal
de 2% fica com destino. Fica com origem. Com origem, desculpa. Fica com origem. E essa diferença da alíquota, primeira pergunta é, qual alíquota? A alíquota vai ser única para todos os municípios, assim, a alíquota máxima vai ser 5%. Quem define se a alíquota de um serviço praticado em São Paulo vai ser 5, ou 4, ou 3, ou 2, né? E em um outro município você vai seguir essa mesma lógica. Como que vai ser feito esse cálculo, ainda que seja feito de uma plataforma única? Boa pergunta. É importante dizer o seguinte, na PEC 46 procura-se a previsão de uma alíquota única do ISS no município. Então, cada município define a sua alíquota única para todo e qualquer serviço. Como destino. Não, só alíquota interna, chama de alíquota interna. Tá, alíquota interna. Ou seja, que é a do destino também, né? Que na prática Então, assim, a alíquota interna é que o prestador e o tomador estão no mesmo município, resumindo a história, né? Então, a alíquota interna é única. O município define entre 2 e 5. Tá. Sendo que a PEC prevê que para saúde e educação pode ser menor. Tá. Ok? Bom, dito isso, essa alíquota interna é definida pelo município e na operação intermunicipal, pensa num serviço, sei lá, de consultoria, né? Em que a sua empresa de consultoria está aqui em São Paulo e você tem um cliente no Rio de Janeiro. Ok. Vamos supor, né? Vamos supor que o município do Rio de Janeiro definiu a sua alíquota interna de 4%. Tá. Vamos supor, tá? Ora, então, se a empresa de consultoria está em São Paulo e tem um cliente no Rio, nessa operação intermunicipal, vai ficar 2% dessa arrecadação dessa operação para o município de São Paulo e 4 menos 2, ou seja, 2 pro Rio. para o município do Rio. Seria basicamente como o atual Simples hoje, né? Você paga uma alíquota única e o sistema divide, né? Porque o Simples Nacional é uma alíquota alta, por exemplo, de 10%, e lá o sistema subdivide ICMS, IPI, ISS e faz o rateio. Seria basicamente isso aí. Ou seja, paga-se o contribuinte paga uma única guia, e quando você paga, o próprio sistema que administra o tributo faz o rateio para cada ente tributante. Seria isso? Ou para cada município? Seria exatamente. A diferença é que no Simples esse rateio é entre entes, União, Estados e município. Na nossa, só entre municípios, que é só o ISS. E também tem a similaridade com o Simples de que no Simples o recurso não é pago para um ente específico e ele repartir, não. O recurso é pago via conta bancária e automaticamente D mais 48 distribuído para cada ente federativo. Já cai na conta corrente de cada ente. Exatamente. E para o ISS é mais fácil, porque ele é cumulativo. Então, ele não tem... Para você, um tributo não cumulativo pressupõe você analisar um período, que é débitos menos crédito num período. No ISS não precisa disso, porque ele é cumulativo. Então, você pode botar... A arrecadação pode partir até semanalmente, diariamente no limite até. O sistema ele suporta isso. Deixa eu voltar aqui no negócio do ISS, que eu achei interessante. Então, vamos imaginar esse mesmo caso, né? São Paulo, a alíquota interna de determinado serviço de consultoria é 5%. Lá no Rio de Janeiro, imaginemos, nossa hipótese aqui, que fosse 4%. Né? Essa empresa que está em São Paulo prestando um serviço para uma empresa no Rio de Janeiro, ela pagaria 2% para São Paulo e mais 2% para o Rio de Janeiro. Ou seja, na hora que ela for emitir a nota fiscal, ela sabe que ela vai pagar 4%. Por quê? Porque o destino é 4%. E também poderia ser 5%, né? Se fosse o contrário. O Rio prestando um serviço para São Paulo, já saberia que ia ter que pagar 5%. Ou seja, 3% para São Paulo e 2% para o Rio de Janeiro. É assim que funcionaria. Exatamente. É difícil, assim, é improvável que algum município defina uma alíquota única de 5%. Porque tem as forças políticas de diversos setores econômicos. Então, 5% é o máximo. Então, ele tende a fazer uma... Porque, vamos lá, hoje a alíquota média, pensa em alíquota média de arrecadação de... Hoje, cada município tem alíquotas variáveis para cada tipo de serviço, certo? Sim. Então, você faz o cálculo da alíquota média. A alíquota média em São Paulo, hoje, é mais ou menos 3,4%. Né? Então, nenhum município tem alíquota média de 5%. Porque tem vários serviços que são 2% e tal, então puxa a média para baixo. Né? Então, dificilmente o município vai colocar 5%, porque tem as forças políticas ali atuando e querendo ou não, a alíquota não tão alta assim. Então, eu chutaria ali que 4%, né, talvez nas maiores cidades. Nas menores pode ser até menos, né? Porque, de fato, um imposto tem que ser mais caro na maior cidade, porque ela tem uma infraestrutura maior a ser bancada e isso custa dinheiro, né? Então, mas nessa linha que você colocou, certíssimo. Então, a tendência é que... uma coisa importante. O contribuinte ele não enxerga duas alíquotas. No exemplo que você deu, o empresa em São Paulo prestando serviço para um cliente no Rio,
São Paulo ficaria com 2%, nossa hipótese Rio, a alíquota interna 4%. Então 4 menos 2, 2. O cara que presta serviço em São Paulo, quando vai olhar para o sistema, ele enxerga que esse serviço custa 4%. Sim. Né? E aí, 4%, sendo que o sistema vai distribuir 2 para o Rio e 2 para São Paulo. Sim. Não, eu achei super interessante, mas do ponto de vista, eu não sei se já existe algum estudo, porque quando a gente parar pra pensar, uma cidade como São Paulo, né, que tem uma cidade que tem, sei lá, grande foi só São Paulo, 10, 12 milhões de São Paulo só são 12 milhões de habitantes. 12 milhões grande de São habitantes. Paulo, 20 e poucos milhões de habitantes. Você imagina... 28. Assim, eu tô me indagando aqui se não vai existir, porque São Paulo, de uma certa forma... as grandes capitais, geralmente é onde se concentram as grandes empresas de tecnologia, de serviço, né? Onde tem maior infraestrutura. Só que elas acabam prestando serviço para o resto do país, né? Muita gente vem do interior aqui tomar serviço de saúde, quando não de fora do país, né? São Paulo tem o turismo de saúde, que muita gente vem fazer serviço aqui em São Paulo, e São Paulo funciona como uma grande prestadora de serviço. Ou mesmo sem vir, né? As plataformas digitais, tecnologia, elas ficam aqui, o usuário tá lá. Tem essa também. Grandes capitais não vão acabar com essa mudança na proposta aqui, com essa mudança de forma de cálculo, não vão acabar perdendo arrecadação? Não vai ser um entrave aí para ser aprovado isso, Alberto? Não, justamente porque o mecanismo foi engenhosamente pensado para distribuir o 2, porque, veja bem, se joga mais para o destino, ela perde um pouquinho, mas ela vai ter que recalibrar. Então, isso e o ISS é o imposto que mais cresce no país. Sim. Você pega as 30 maiores cidades, a gente fez essa conta, o crescimento real da arrecadação do ISS, e não é porque aumentou a alíquota, não, é porque é fiscalização, é investimento na administração tributária, combater sonegação, etc. O crescimento real na média, de tranquilamente 50% em 5 anos. Real. Nossa, descontado a inflação. O ISS... Sem aumentar a alíquota. Sem aumentar a alíquota. Só implementando a parte... O serviço é fluido. Né? O serviço bomba, o serviço tem uma elasticidade muito maior. Quando a economia cresce, o serviço cresce mais. Quando a economia cai, o serviço cai mais. Então, assim, é importante registrar que se juntar o ISS com o ICMS nessas propostas 45, 110, que além de aumentar a carga tributária, além de trazer complexidade mais, porque um IVA é intrinsecamente mais complexo. Basta ver os nossos IVAs atuais. O ICMS é um IVA e a PIS/COFINS acumulativa é um IVA. Né? É muito mais complexo. Eu costumo dizer que é um imposto de país rico. Né? Tem que entender o Brasil é um país pobre. E tem que ter simplicidade também. Se junta o ISS com o ICMS, os municípios perdem em arrecadação, em 15 anos, 354 bilhões de reais. Porque pega essa base, bota no bolão, quando vem de volta, a maior parte não vai para o município. Né? Então é importante entender esse ponto. E no Brasil, a Federação Brasileira tem a peculiaridade. O município é muito realizador de política pública, muito mais que Estado e União. Haja vista, só ver o exemplo do piso de enfermagem. Super justo, mas quem vai bancar a conta são os municípios, normalmente. Né? E aí, quem paga essa conta? Aprova lá em cima e a receita aqui embaixo. Cadê? Né? Então, é comum acontecer em grandes cidades a União repassar a competência, a gestão de hospitais de alta e média complexidade para o município. Ela repassa, aí passa lá um trocado lá por meio, lá, fica sem corrigir, né? Ou seja, as atribuições vão crescendo nos municípios quanto maiores eles são, e tem que ter a receita correspondente. E o ISS ajuda a conta nisso. Né? Entendi. E ainda assim o mecanismo ele é de melhor distribuição do ISS entre todos os municípios, para evitar aquele negócio de concentrar uma empresa de tecnologia, uma empresa só de tecnologia, que presta serviço para o Brasil inteiro, e a arrecadação ficar só nesse município também não é justo. Então vamos distribuir isso? Vamos, mas de forma inteligente, sistema eletrônico, padronizado, totalmente parametrizado. Mas qualquer tipo de mudança, acho que sem chumbo, muita gente não vai ficar, né? Porque imagina, existem polos de tecnologia, por exemplo, no Sul, cidades que investiram ao longo do tempo, criaram Vales do Silício, ou seja, são grandes empresas produtoras de software que prestam serviço para o Brasil inteiro. Esses municípios fatalmente perderão uma parte dessa arrecadação. Né? Assim como outros perderão de outros pontos, né? Então, mas existe um período de ajuste, porque uma vez implementada essa mudança nas regras do ISS, é natural. Isso não vai ter como salvar todo mundo, né? Vai ter que ter essa calibração que você falou.
porque alguns municípios que têm determinadas características, vamos imaginar aqui, por exemplo, sei lá, vou pegar o estado do Paraná, que tem alguns municípios que são produtores de software. Pode ser que aquele município em si, que se estruturou, aquelas empresas que migraram para lá e pagam hoje em torno de 2%, 3%, 4%, a partir do momento que elas saem, parte dessa receita vai ser biparcionada, vai ser transferida para outro município, esses municípios pode ser que percam a arrecadação em primeiro momento. Né? Ao que me parece, existe uma previsão, e a minha pergunta é nesse sentido, de rearranjo, ou os próprios municípios farão isso de acordo com a arrecadação, que quando for implementado esse novo sistema, eles vão poder fazer isso? Boa pergunta. Então é importante registrar o seguinte. Primeiro ponto, o município, esse exemplo do município que você deu, ele vai perder um pouco da arrecadação do serviço que está na origem hoje nele, mas ele vai passar a receber arrecadação de consumo de serviços de fora que antes ele não recebia. Sim. Primeiro ponto. Sim. Segundo ponto, como você colocou já, ele vai recalibrar. A alíquota dele hoje não é 5%, com certeza. Ele não usa a alíquota máxima. Sim, ou seja, aquela empresa não estaria lá. Exatamente. Senão então ele vai ter que ele vai ter que recalibrar a sua alíquota de forma a fechar o orçamento. Isso é para todo mundo. Então tem esses dois pontos. E o terceiro ponto é que essa diferença entre a alíquota interna no município de destino e a alíquota de origem, essa diferença ela é quebrada na PEC, tá assim? Ela é quebrada em 10 anos. Tá. Para ser feita de forma mais natural. Como foi feito no ICMS lá atrás. Então assim, percebe que é muito mais palatável para você poder fazer ajuste sem trauma. E também o contribuinte nem percebe isso, porque está sendo feito via sistema. Exatamente. Né? Mas tem um ponto aqui. Esses municípios que são menores, assim, que acabam sendo polo de alguma coisa, normalmente a alíquota deles já é 2%, para esse serviço no qual eles são polo, né? Porque daí ele usa isso para atrair, então ele não vai perder o 2%. E acho que outro ponto aqui também tem a questão da ampliação da base, né? Que o ISS hoje não incide sobre aluguel de imóvel, por exemplo, aluguel de equipamento e tal. Com a ideia da PEC 46 seria ter isso. Então, compensa aí de certa forma. E a gente vê que, assim, mesmo com essa pequena perda de arrecadação, os grandes municípios têm apoiado, né, a PEC 46. Então, acho que eles têm essa mesma visão que o Alberto falou aqui. Tudo bem, eu vou perder um pouquinho nisso daqui, mas ele resolve outros problemas, eu compenso de outra forma, Bem lembrado, tem sido Lucas. favorável. Alberto, essa questão do alargamento aí da base de cálculo, não tem tributo demais? Vocês vão colocar mais tributo em cima de locação, meu amigo? Não, a locação de bens móveis foi um equívoco do STF 2001, né? De bens móveis que eu falo, né? Isso aí é só voltar para a base, algo que a Europa inteira sempre tributou com bens IVA móveis. Serviços. Móveis. Não imóveis. Imóveis é uma discussão que está rolando. mas estamos conversando com o setor de construção civil, com o setor de imobiliário sobre isso. Então a ideia é alargar a base de cálculo do ISS para que se inclua também o ISS sobre esse tipo de... A proposta... Porque, veja bem, o ISS foi inventado no Brasil... O Brasil estava na ponta, junto com os países europeus, quando se criou o IVA. Quando teve a reforma do IVA na década de 60 no Brasil, na Europa, o Brasil foi o segundo país do mundo a implantar o IVA. O ICM, então o ICM é um IVA. Né? Só que a diferença pela Federação Brasileira é que criou-se o IVA estadual, mercadoria, e deixou os serviços dos municípios, que era esse serviço mais simples, cumulativo, alíquota máxima abaixo. Né? Os países europeus, no IVA serviços, eles também criaram as suas listas de serviços. Se você olhar lá na década de 60, todos os países, a Itália... Bélgica, todo mundo criou a sua lista de serviços. Então, os serviços tributáveis estavam em lista, em leis dos países. Isso foi assim na Europa até a década de 70, quando veio a diretiva, o número não lembro, mas ela foi de 1977, em que ela acabou com a lista de serviços, e aí houve um conceito mais genérico para serviço, que é bem imaterial, né? A gente ficou com lista de serviço até hoje. Então, o passo da 46 é rever esse ponto, sim, porque a lista também traz problemas. Não só em termos de buraco de arrecadação, mas também em termos de enquadramento. Né? Eu lembro aqui em São Paulo mesmo, o item 1 da lista, que fala de serviço de tecnologia, serviço de informática, e aí a nossa legislação, cada tipo de serviço era uma alíquota. Então, elaboração de software era 2,5%, licença de software era 3%. Resultado, a gente físico, né? Tentava dizendo que tudo era licença de software 3%, e o contribuinte achando que tudo era 2,5%. Então fica aquela briga, entendeu? Quando você bota a alíquota única, você acaba com o problema. E de fato, hoje a alíquota única em São Paulo, sim,
é 2,9% no item 1, serviço de tecnologia, e aí não tem discussão. Pra gente mudar a parte pro ICMS, porque a gente tem pouco tempo. Até porque é o tributo mais complexo do ICMS. Muito mais, né? Muito mais, né? Além do alargamento da base de cálculo, nota fiscal nacional, essa origem e destino de ISS, tem algum outro ponto que vale a pena falar? Posso falar um ponto? Acho Pode. que quando o Lucas deu um gancho interessante. Municípios médios, pequenos, médios e grandes. Eu vi até agora uma entrevista do presidente da CNM, Confederação Nacional de Municípios, que é uma entidade privada, né, que presta serviço para milhares de municípios. Falou, não, porque tem que juntar os impostos e tal. Ora, tem que entender municípios e municípios no Brasil, né? A FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, ela abarca os 412 maiores municípios do país. São os municípios com população acima de 80 mil habitantes. Esses municípios são 412 só. Um total de 5.570. São só 7,4% do total de municípios. Só que representam 61% da população brasileira. E 3/4 do PIB nacional. Essa é a característica do Brasil. Por quê? Porque o Brasil, como não teve reforma agrária, o povo do campo veio para a cidade de forma sem nenhum tipo de organização. E as cidades hoje grandes são inchadas. Qualquer cidade tem o seu bolsão de pobreza. Então as cidades são ricas e pobres ao mesmo tempo, né? E aí o ISS é muito mais relevante para as cidades médias e grandes que têm a sua administração tributária, gerem o seu tributo para conseguir ter um orçamento para prestar serviço à população. Então, e aí o município pequeno, que também na Simples Cajá é beneficiário com a distribuição do ISS, o enfoque desses municípios é muito mais Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é financiado pelo IPI e pelo Imposto de Renda, né? E aí você fala, mas está concentrado em municípios de grande arrecadação. Não é verdade. Se você pegar estudos, temos esses estudos, uma revista Multicidade, que é a revista, inclusive, que a FNP usa. Essa revista Multicidade está disponível no site, pode baixar o download da revista integral. A receita corrente per capita por faixa populacional de municípios, 0 a 20 mil, 20 mil a 50 mil, etc e tal, a receita per capita corrente dos municípios menores já é maior que a receita per capita corrente dos municípios maiores. Então é falacioso dizer que os municípios grandes estão concentrando a arrecadação. Eles concentram mais a arrecadação no tributo sobre o consumo, que tem mais economia na cidade grande, e os municípios menores vivem mais de repasse. E ainda assim já o per capita de receita já é maior nas pequenas cidades. Então é falacioso dizer que está havendo concentração ou desigualdade entre municípios por conta da tributação atual. E, repito, na PEC 46 de 2022, ainda assim, a gente melhor distribui o ISS, que é o imposto que mais cresce, para todos os municípios do Brasil. Legal. Vamos mudar de assunto de pato para ganso aqui. E o ICMS? Qual que é a pegada na PEC 46? A pegada é o seguinte, vamos lá. É o pior tributo hoje, sabemos a importância do ICMS para os estados. Daqueles 5 tributos que eu falei, o ICMS responde por 55% da arrecadação. Ora, o manicômio tributário, principal fonte é o ICMS. Por quê? Porque pensa no industrial aqui em São Paulo. Ele compra insumo de empresa do Rio Grande do Sul, de empresa de Minas. Aquele insumo vem tributado e tem um imposto embutido, que é o ICMS, né? Então tem um crédito lá dentro para ele, para quem adquire o insumo, certo? O IVA, que é o que ele paga, que é o ICMS, é um IVA estadual. O que é um IVA? É imposto sobre valor adicionado. O que é o valor adicionado? Basicamente, ele tem a saída e tem imposto embutido, ICMS de saída, débito, menos o ICMS de entrada, crédito. Débito menos crédito, né? É o IVA. Você paga pelo que você adicionou na sua produção daquele produto, né? Ora, o que acontece hoje? Hoje, em pleno século XXI, é o industrial que faz a conta desse imposto maluco. Maluco por quê? Porque, repito, não temos um ICMS. Temos 27 ICMS. Ele tem que entender a legislação de cada estado em que ele opera. É impossível entender. Nem os fiscais entendem tudo. Porque você não tem tudo num lugar só. Então, assim, ele que tem que entender a legislação, que tem de regimes especiais diversos, tem mais exceção do que regra. Então, ele tem que entender toda aquela legislação do estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, todo mundo ele opera, e ele que se vira para calcular. Aí eu brinco o seguinte, ele tem 30 dias para calcular o tributo, esse tributo complexo, e o fiscal tem 5 anos para ver se ele está certo ou está errado. Insegurança jurídica. O crédito ICMS é hoje o pior problema hoje. Por quê? Porque aí tem a guerra fiscal também, os estados dão benefício fiscal de forma a atrair empresas do seu território, e de forma escondida, a revelia do CONFAS,
né? Aí faz caixa com aquele crédito, segura o crédito para não devolver, tá? Até porque também tem fraude, então não consegue separar o joio do trigo, e aí segura o crédito para devolver, e aí fica a devolução de crédito prejudicada. Hoje, o crédito de exportação de ICMS, para quem não sabe, exportar mercadoria, você é imune, você não paga tributo. Na teoria, né? Porque na prática acontece. O estudo da CNI FGV 2018. 1/3, repito, 1/3 do crédito de exportação de ICMS nunca é devolvido para o contribuinte. 1/3. 33%. Problema ISS? Então tem que resolver esse nível estadual. Como é que resolve? Ora, você tem que ir, primeira coisa, integral de 27 ICMS. Unificar mais a legislação, que é o que a gente propõe, e de forma a conseguir, ao unificar a legislação, você consegue jogar ela dentro de um sistema eletrônico. Para quê? É o tal do parametrizar. O que é parametrizar? É você colocar toda a legislação lá dentro. De forma que aí o usuário do sistema não tem que entender a legislação. Ele tem que entender só algumas coisinhas. Onde está o estado de origem, onde está o estado de destino, qual o código da operação e qual o valor que tá da operação. Pronto, acabou. É exatamente igual ao ISS, só que no ICMS com esse modelo de débito e crédito. Ou seja, teria lá os códigos de todos os produtos, enfim. Tem que ter. E as empresas, o sistema das empresas consumiria esse banco e ali seria o ponto de partida da construção do valor do imposto. Isso. Essa é a base da... Ou seja, não estaria... Vocês ainda com a proposta da PEC 46, ela preserva a autonomia dos estados em questão de colocar alíquota, base de cálculo, isso não se mexe na PEC. O ponto é que aqui se transforma toda essa legislação num grande algoritmo onde as empresas consomem esses algoritmos e emitiriam um documento fiscal a partir dessa base de dados. E o critério, acho que na PEC 46 uma coisa legal também é que o critério para definição do que é o produto também muda, né? Então você tem que usar lá, tem que ser com base na NCM, por exemplo, porque hoje qual que é a NCM dessa jarra? Eu fabrico essa jarra aqui. Bom, ela tem uma NCM, mas isso não quer dizer que com base nisso eu consigo saber a tributação nos 27 estados, porque vai ter um estado que fala, não, tudo bem, é essa NCM, mas se for de ferro, né, essa alça aqui é uma tributação, se for de vidro é outra, se for de ferro inteiro é outra. Na verdade não importa a NCM, importa a descrição, né, se ela é mais bojuda embaixo ou se ela é reta, enfim. Aí acho que a PEC 46 traz isso, né? Que tem que ser o mesmo critério da legislação do IPI, né? É o que a gente chama de sistema harmonizado. Que sistema harmonizado é um padrão internacional de produtos, de codificação de produtos, que decorre da Central Product Classification, que é um sistema que as aduanas usam para ter controle das contas nacionais e tal. E a NCM é uma decorrência do sistema harmonizado, né? De forma que você coloca codificação no sistema. Então, assim, e aí a gente tenta ali limitar um pouco lá a possibilidade de alíquotas. Não alíquota única, de forma alguma, porque como eu brinco, eu sei a diferença entre uma Ferrari vermelha e um tomate. Não precisa ter a mesma alíquota de uma Ferrari vermelha para um tomate, né? Vamos combinar, né? Então a ideia é algo parametrizável, daí a ideia de sistema, de forma a você colocar o código lá e você não se aborrecer mais se o sapatênis é sapato ou tênis, né? Aliás, eu brinco, se esse fosse o problema da tributação no Brasil, tá fácil, né? Mas é muito mais embaixo do que isso. Dá uma ideia de falsos problemas, né? E como se aquilo fosse realmente o principal. Mas, de qualquer forma, a parametrização permite você jogar para o sistema e, com isso, você minimiza em muito as dúvidas de enquadramento, né? Porque é codificação. E aí, porque quando você usa o sistema, você evita que o legislador comece a colocar nomes estranhos na lei. O chinelo de cor rosa é alíquota menor. Tá bom, mas é rosa e lilás, esse aqui é meio lilás, e agora? É rosa ou é... Percebe? Então você bota código, calçado e acabou. Né? Então, assim, qual é o código calçado? É esse? Pronto, acabou. Não tem discussão. Então você resolve muito os problemas do enquadramento. Mas eu insisto, o principal no ICMS é que hoje nós não temos a integração entre os 27 ICMS. Isso é fundamental para qualquer outro passo futuro. E a ideia era simplificar já na PEC 46 de 2022, justamente a gente trazer essa integração nos sistemas. E as regras de operacionalização do ICMS, o pagamento em uma parte do estado de destino, outra parte na origem, isso, a PEC 46, ela mantém o que existe hoje. A PEC 46, ela não traz... A 46, ela não traz como premissa a tributação 100% de destino.
Um outro equívoco do senhor Api, com todo respeito. Ele vai dizer que não, porque tem que ser 100% destino, porque aí a empresa não vai mais ficar escolhendo onde ficar e tal. Vírgula. A Europa, com a sua tributação 100% destino, 164 bilhões de euros de fraude. Por conta de fraude de carrossel e outras coisas mais lá. Tem a ver com tributação do destino. Ora, a tributação do consumo no Brasil, ela é mormente subnacional. Ou seja, não tem que pensar só em ser destino, tem que pensar no financiamento dos estados de origem e destino e dos municípios de origem e destino. A tributação no Brasil já é 100% destino quando é de um país para outro país. Já é. E também quando é de outro país para o Brasil. Então já é 100% destino. A gente não exporta o tributo, né? Uhum. Agora, internamente a história é outra. Internamente tem a ver com o financiamento dos entes. E aí a gente nem coloca se vai ter que ser interestadual de 4%, 7%, 5%, 2% ou 100% destino, porque não é nosso papel. É papel da política. Ou seja, a gente, na PEC 46, estrutura o sistema de forma a ter uma base de dados tal que permita ao legislador, no caso é o Senado, que vai definir por resolução a alíquota interestadual, que vai dizer quanto vai ser no embate político, né? Então a gente prepara o sistema com o Comitê Gestor Nacional do ICMS, né, e essa parametrização do sistema, a integração do sistema, de forma a ele começar a coletar dados a partir da nota fiscal eletrônica emitida no país inteiro, vai uma grande base de dados, muito mais sofisticada, e com isso dá para o Senado relatórios de forma a conseguir o Senado decidir de forma com muito maior segurança qual vai ser a alíquota interestadual. A 46, então, ela não mexe nesse inferno de substituição tributária, essas questões de por que um determinado produto aqui tem redução de base que num estado, no outro já não tem. Isso, a PEC, ela não avança em cima dessas modificações, ou seja, ela basicamente está trabalhando em cima da plataforma de cálculo do tributo, assim como vai acontecer no município. Ela não vai tirar a autonomia dos estados ou determinar que tem que ser uma regra única em referência a determinado produto para o Brasil inteiro. Ela só vai permitir que tudo que existe de legislação separado em cada um dos 27 estados da federação, né, eles sejam calculados numa única plataforma. É isso? Só vai não, tudo vai. Isso é tudo praticamente. Esse é o principal problema do ICMS. É não ter essa parametrização do sistema. Os estados não se conversam, tem muita desconfiança, até por conta da guerra fiscal. Né? Então é importante avançar nessa parametrização, nessa integração, de forma a você enxergar de fato os créditos, e aí você consegue dar um tratamento muito mais olho no olho em relação ao crédito, em relação à devolução do crédito para o contribuinte. Né? Então ela trabalha muito nesse aspecto. Eu costumo dizer, Richard, reforma tributária nunca é a última. Alguns falam assim, não, mas a PEC 46 não é uma reforma, uma simplificação. O que é reforma? Reforma é quando muda o nome do tributo? Tem que ser algo a partir do zero, tem que destruir tudo e colocar um nome novo no lugar? Sim. Eu dou exemplo da PEC 110, que tentou avançar no Senado. E eu acompanhei de perto. A redação final da PEC 110, eu acompanhei de perto, dia 16 de março de 2022. Tem um dispositivo lá, se eu não me engano, artigo 156A, parágrafo 8º, que permite tudo na lei complementar. Inclusive o IBS ser todo cumulativo. Ué, a não cumulatividade não era um dogma das PECs? E aí entrega algo que, então, deixa o excesso com a gente. Que acumulativo é simples. Quer fazer um IBS complicado? Então, perceba, as pessoas não percebem, os teóricos não percebem que uma coisa é fazer na prancheta, outra coisa é a dialética com o mundo real, e outra coisa é esse fruto meio do caminho, que é o âmbito político, em que se não houver coordenação, no final sai um Frankenstein. E aí o sistema fica pior. Um ponto que você falou ali da Ferrari Tomate e tal, eu lembrei de um outro ponto aqui que eu queria perguntar mesmo. Bom, a gente acompanha essas discussões, a indústria no geral tende a ser favorável às PECs 45 e 110, mas com exceções, né? Então eu fui lá na Fiesp ver uma discussão que teve e o pessoal da indústria de alimentos revoltado, né? Puxa, mas vai tributar alimento, é tudo alíquota zero hoje, é tudo isento, né? Enfim, a grande parte. E a resposta que se dá a isso é assim, não, mas vai ter o cashback, né? Então quem comprar o alimento vai, se for baixa renda, vai receber de volta esse dinheiro, né? E aí eles... eu sei que esses dias surgiu aí, não, todo mundo até 2 salários mínimos vai ter o cashback, mas 2 salários mínimos é 70% da população brasileira, né? E aí apareceu lá, se saiu uma manchete em algum lugar, 70% da população brasileira teria direito a esse cashback pelas contas, né? Pelo pronunciamento. Então, a impressão que eu fiquei, na verdade, assim, primeiro que eu tenho a impressão que muitos números são chutados. Então,
Vocês devem lembrar de 2019, quando vieram as PECs, eu acho que a Receita Federal, alguém da Receita teve um sincericídio ali, falou, vai ser 31% IVA, falou uma alíquota assim, foi um escândalo. O ministro Paulo Guedes. Foi Paulo Guedes mesmo? Vai ser 31% esse IVA, falou um número assim, eu não lembro agora de cabeça, né? E aí causou um escândalo, não como 31 e tal, aí depois, não, é 25. Mas assim, ficou com uma impressão de, então vocês não gostaram? Então é 25, né? Vamos ver o que dá. E essa do cashback também eu tenho a impressão que tá com uma natureza meio assim de chute, vai ser 2 salários mínimos. Eu queria ouvir sua opinião sobre o cashback aí, o que você acha desses estudos? A pergunta é, para ter cashback tem que ter IVA? Ou o cashback é uma cortina de fumaça para afastar do principal problema que é o IVA? Segundo, qual é a informalidade no Brasil? Antes da pandemia, tranquilamente 16% do PIB era informal. Tranquilamente. Quanto deve ser agora? Né? Então, assim, percebe? Quer criar soluções? Primeiro que parece que, de novo, concentra um poder mais ainda, né? O município de São Paulo, o estado de São Paulo, já faz cashback há mais de década. Que é a nota fiscal eletrônica, é devolver o crédito à nota, né? Então, assim, cashback é o quê? Agora é a União que vai definir o cashback? Não pode ser o ente federativo definir? Porque o que é o melhor? Dadas essas questões todas de informalidade e outras coisas mais, não é melhor você arrecadar e você prestar o serviço para quem mais precisa? Então, assim, percebe que criam mecanismos para tentar dar um certo populismo, né? Na tentativa de vender o peixe deles, né? Então, vai resolver o problema do IVA ou vai ter IVA ruim com cashback? Então, tem que entender a questão, né? O cálculo é muito complicado mesmo. Então, como você falou, tem muito chute aí, né? A gente é mais humilde. Como diz a Guilherme Fifa Domingos, num webinar na qual ele participou com a gente, ele falou pra gente, e tá gravado isso, tem um vídeo que eu posso passar pra vocês. Eu gosto da proposta de vocês que ela é pé no chão. Um boi não se come inteiro. Se você comer um boi inteiro, você entala. Você come o boi aos bifes. A nossa proposta está cortando os bifes. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma coisa que sempre atormenta. A vida inteira a gente ouve falar em reforma tributária. A Constituição Federal já está caminhando para 35 anos agora em 2023. E toda vez que se ouve falar em reforma tributária, a primeira coisa que vem à cabeça é aumento de tributos, aumento da carga tributária. Então a gente tem que pensar que os tributos eles incidem ou sobre a renda, outros sobre o patrimônio, outros sobre o consumo. E o consumo parece ser o grande vilão de encarecer tudo. Eu estou falando aqui do ponto de vista da economia como um todo, tanto para o empresário, como também para a população que adquire, porque uma pessoa que compra uma cesta básica, né, de baixa renda, que custa R$200, quase metade disso aí é imposto que a gente não enxerga. Então a pergunta é, quando a gente fala em reforma tributária, a gente pensa numa simplificação, como esse projeto da PEC 46, simplificação da administração tributária e também para os empresários, né? Diminuição da burocracia. Na sua ótica, existe uma expectativa de uma redução de carga tributária? Ou a ideia da PEC 46 é simplesmente simplificar a arrecadação? Boa pergunta, Wellington. Assim, carga tributária tem a ver com o tamanho do estado que a gente quer. Então a gente quer um estado grande, quer um estado pequeno. Aí não é eu, nem você, nem nós quatro aqui, é a sociedade como um todo, que tem a caixa de ressonância no parlamento, né? Então o tamanho do estado é que vai dizer o tamanho da receita, né? Aí falam também a questão, não, tem que tributar mais a renda e menos o patrimônio. Concordo, porque a União não faz isso. Quem tributa a renda aqui é a União, o estado e o município não tributa a União, não tributa a renda. A União poderia, de repente, botar uma progressividade maior no imposto de renda e tentar reduzir a PIS/COFINS, que é o IPI, que é em tese de consumo, né? Então, assim, percebe? Tem muito... como eu falei, o ICMS dos 5 tributos responde por 55% da arrecadação. ICMS sobre o consumo. ICMS é o principal imposto das receitas estaduais. Tá bom, você vai reduzir o ICMS e vai pagar a conta como dos estados. A União vai repassar a parte da PIS/COFINS, por exemplo, que eu já não repasso. A carga tributária aumentou de 20 e poucos por cento de FHC para cá para 33% na base de contribuições sociais, porque as contribuições não são repartidas com estados e municípios. E também foi uma opção política do governo como um todo, do Brasil, né, de ter uma seguridade social robusta, um SUS, né, um INSS, com todos os seus problemas, mas enfim, tem, né? Hoje qualquer um que vai lá no posto de saúde público é atendido. Ninguém pede carteirinha de pobre para você ser atendido no SUS. Se você for rico, você vai lá para ser atendido.
Então é opção política também. Agora, a questão de redução da tributação do consumo tem que ter esse olhar. O olhar de que a tributação do consumo, a maior parte dela está com os estados e municípios, né? E agora, se quer aumentar a renda, a tributação da renda, reduzir consumo, há que se olhar a própria União para o seu umbigo e resolver esse problema na parte dela para começar, né? Falando em União, o Simplifica Já propõe alguma mudança referente aos tributos federais? Sim. Na parte constitucional da PEC 46, porque a PEC 46, o que ela é? Ela tem, ou melhor, o Simplifica Já tem 4 módulos. Reforma do ISS, reforma do ICMS e reforma da Folha. Essas são constitucionais. O 4º módulo é a reforma da PIS/COFINS, que é um PL resolve, né? Então vamos ao 3º módulo que eu não falei ainda, que é a questão da Folha. Na questão da Folha, uma pequena mexida nossa no artigo 195 da Constituição para permitir o quê? Permitir que as empresas que mais empreguem tenham uma desoneração parcial da Folha. Sim. Mais empregue e tenha melhor média salarial. Tem uma combinação dessas 2 variáveis, né? E temos um PL pronto para isso. O PL não foi protocolado ainda, mas já temos um PL minutado para regulamentar essa alteração. Aí você fala, Alberto, mas você vai perder a arrecadação da União. Não, por quê? Porque a gente, na outra ponta, tem um setor que está desregulamentado hoje, que é o setor de marketplace. Sim. Pega iFood, Uber, por exemplo, com os motoristas de aplicativo, chama de trabalhador sob demanda. Não são empregados do iFood e Uber, mas estão trabalhando para os caras e não tem a parte patronal deles, em termos de contribuição para a Seguridade. Eles pagam lá, sei lá, R$5 de ISS e R$55 de contribuição individual, né? E acabou. Olha, isso não fecha conta nunca, né? E aí, qual é a ideia? A ideia é que esses marketplaces, eles contribuam com uma pequena contribuição patronal sobre a receita bruta, aí não mais contribui com a CPP deles, né? Aí é a opção de base, né? CPRB, de forma a esse incremento de arrecadação que eles gostam. Por quê? Porque isso vai acabar com o imenso passivo trabalhista que eles têm hoje. No Brasil e no mundo se discute a relação dos trabalhadores sob demanda com esse pessoal. Alguns países estão lá regulamentando quem são empregadores e pronto. Aqui a ideia não é essa. Aqui a ideia é só eles contribuírem para o sistema, uma base própria deles, que é o valor da comissão, que é o que fica com eles, né? Sob faturamento, que é simples, acaba com o passivo trabalhista deles e isso fecha a conta da desoneração parcial da folha para quem mais emprega, percebe? Sim, então quer dizer, na parte de folha de pagamento aqui, o projeto e sobre a comissão desses marketplaces, você paga uma contribuição previdenciária sobre isso aí, que vai ser retida ou não do 4%, 5%, aí fazer a conta inversa, porque é só ter a base do social, ver quanto arrecadaria nesse setor, para poder ver quanto vai exonerar na parte de quem emprega mais. Certo. É a conta inversa de forma a não perder a arrecadação. E tem também a questão de quem emprega mais, você ter uma alíquota... CPP um pouquinho menor. Uma contribuição patronal previdenciária um pouquinho menor. Porque essas empresas hoje não têm vantagem por empregar mais. Por empregar mais. Exato. Né? E elas competem com empresas, muitas vezes o Brasil incentiva o nanismo, né, com as empresas do Simples, né, para que elas competem com esse tipo de empresa e não tem nenhum tipo de benefício para quem está pagando, quem está empregando mais. O que tem pejotização também, né? Você não perde nada por fazer, quem não faz pejotização também não ganha nada com isso, né? Exatamente. Na atual legislação. Olha que legal isso aí. E PIS/COFINS, último ponto. PIS/COFINS é o 4º módulo do Simplifica Já. Tem uma reunião hoje, inclusive, para fechar esse aspecto. O senador já autorizou a gente levar para ele o PL, para ele protocolar o PL, que é basicamente resolver o artigo 3º das leis 10.637 e 10.833. Crédito financeiro. A gente passou uma limpa no artigo 3º. Cara, tem edição PIS/COFINS toda semana, cara. Não dá mais. Com todo respeito ao advogado, tudo bem, o advogado ganha dinheiro com isso, mas vamos melhorar o país, né? Vamos botar o PIS/COFINS redondo, né? Então a ideia é a PIS/COFINS não cumulativa, uma boa redação do artigo 3º, para acabar tranquilamente, não sei o que eu digo, que são amigos como Everardo Maciel, como Carlos Henrique, que foi presidente do CARF, que conhece PIS/COFINS como ninguém, né? Acaba tranquilamente com 70% de contencioso da PIS/COFINS, né? Aí alguém fala, mas Alberto, não tem que juntar a PIS com a COFINS? Aí eu me faço as vozes do meu amigo Everardo Maciel, que diz, não precisa, são iguais as leis, né? A juntar vai simplificar. Tanto é que a gente fala PIS/COFINS, não é à toa, né? O DARF é o mesmo, né? Pode juntar e chamar COPIS. Mudou alguma coisa, né? E aí é importante entender, e aí um ponto que é, assim, técnico, mas é muito importante. Por trás da teoria de quem criou a PEC, com todo respeito, de quem criou a PEC 45, por trás dessa teoria está a ideia de quê?
que tudo tem que ser não cumulativo. O economista que no banco escolar, a única coisa que ele aprende sobre IVA é que tem que ser não cumulativo para dar uma ideia de neutralidade. Só que no mundo real tem um trade-off entre tributo não cumulativo de alíquota elevada e complexidade de apuração versus um tributo cumulativo, alíquota máxima baixa e simplicidade de apuração. Tem um trade-off aqui. Ou seja, não é que um é melhor que o outro, depende. E esse não cumulativo, ele é muito mais afeto, muito mais interessante para quem vende mercadoria, que a cadeia é longa. Quando você tem serviço, a cadeia é curta. É monofásico em regra. Sim. Serviço não quer não cumulatividade, ele quer simplicidade. Ou seja, o cara fica na cabeça dele a ideia de tem que ter tudo não cumulativo e vai piorar o sistema. Um paralelo com isso, lucro real, lucro presumido. Você pensa em acabar com o lucro presumido? Imagina a complexidade que você traria para as empresas de lucro presumido passar por real. A PIS/COFINS, um IVA federal, pode tentar fazer isso. Porque quer pegar as empresas que estão no regime cumulativo da PIS/COFINS cumulativa, que é zero contencioso, zero problema, e jogar tudo no IVA. Porque o nome bonito é IVA, né? Ah, nossa, imposto para rico, agora temos um IVA. Cara, 84% das empresas do país, fora Simples, estão no regime cumulativo da PIS/COFINS. Se botar essas empresas todas, o Brasil é um país pobre, se botar essas empresas todas no regime não cumulativo, vai faltar contador no país. Por não entender a realidade. Sim. Tem que dialogar com a realidade. Mas, Alberto, nós estamos chegando no final do nosso podcast. Assim, não ficou claro para mim a proposta do PIS e COFINS. Eu entendi claramente a parte de prefeitura, a parte de estado, a parte da folha. Agora, o PIS e COFINS não ficou claro. Qual que é a ideia da PEC? A ideia na PIS/COFINS não é PEC, PIS/COFINS é um PL. Um PL, né? Desculpa. A ideia é o seguinte... Ou seja, a PEC 46 não trata do PIS e COFINS. Não. Isso é vocês, junto com esse comitê, que vocês estão lançando ela num projeto de lei. Exatamente. A ideia é o seguinte, hoje há uma discussão muito grande na PIS/COFINS não cumulativa de qual insumo dá crédito e qual insumo não dá crédito. Ah, propaganda, crédito não dá. Aí teve a decisão da STJ, só que traz conceitos abstratos, aí fica discutindo o conceito abstrato. Sim. Né? Então não tem fim. Então, assim, a ideia é deixar uma conceituação clara no artigo 3º dessas leis, de forma a dar o crédito financeiro. Claro, são várias situações, tem uma regra geral no caput, e tem situações específicas, de forma a diretriz de conferir para a empresa do regime não cumulativo da PIS/COFINS um crédito financeiro. E com isso, acabar com a discussão do que dá crédito, do que não dá crédito, e com isso você reduz o contencioso e melhora o ambiente de negócios. Para aquele que está nos escutando aqui, nos ouvindo, assistindo, o que seria esse crédito financeiro? Só para o empresário que não tem esse dia a dia com a legislação. Basicamente, é o crédito relacionado a insumos que são usados na atividade operacional da empresa. Todo bem ou serviço que é adquirido para eu atuar, para eu poder aprimorar a minha atividade operacional, esse bem ou serviço tem que dar crédito. Na ideia aí sim de não cumulatividade, né? De eu só tributar sobre o que eu agregar de valor. Não necessariamente diretamente no processo produtivo, né? Que acho que essa é a diferença em relação ao que tem hoje. Até marketing, custo de contabilidade, advocacia, consultoria, tudo daria direito a crédito, porque no final indiretamente ele é para o processo produtivo. Em regra geral é isso, mas é nessa linha de um crédito mais amplo, de forma que tudo relacionado que vai ser aplicado na atividade operacional da empresa, que é adquirido para tal, vai gerar crédito. Basicamente seria o mesmo crédito que já existe hoje, mas de uma modalidade mais ampla, como por exemplo, para o imposto de renda e contribuição social, que basicamente tudo que a empresa gasta, ela pode abater. Então seria uma coisa mais ampla e mais padronizada, porque hoje é uma confusão muito grande. Cada tipo de empresa, comércio, indústria e serviço, tem esse pode, esse não pode, e isso vira uma torre de Babel. Mas bem isso você falou, mais amplo e mais padronizado, de forma a ter menos discussão. Bom, Alberto, Lucas, Wellington, olha, eu agradeço de coração. A gente dá para falar isso aqui umas 5 horas aqui sem parar, gente. Mas, infelizmente, nós estamos chegando no final já do nosso podcast. Quero agradecer você, Alberto, você, Lucas, Wellington, pela participação. Alberto, você é maravilhoso. Vou torcer muito para que você consiga levar essa ideia e consiga ser aprovada, né? Porque eu acho que o Simplifica Já, de tudo que tem aí, ele parece ser o que a gente vai dar. Não falo que ele é o final, mas ele é um passo
para você conseguir melhorar outros pontos do sistema tributário nacional tão difícil. Bom, gente, quero agradecer vocês todos. Alberto, Lucas, mensagem final? Não, só agradecer aí, obrigado, uma honra estar de novo aqui no Pode Contar, né? Fico muito feliz, bom dia pra todo mundo aí. Bom, agradecer aí a participação de todos e muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí na luta pelo Simplificar Já, pela PEC 46 de 2022. Conte com a gente, Alberto. Wellington? Também só agradecer aí a participação e vamos tocar aí, vamos esperar o que vai... Esperamos que tenha sucesso aí nesse seu projeto aí da PEC 47. Por fim, 46 de 2022. 46, opa, já tô... é que o Wellington é um cara que tá já pensando corrijo no no ar. futuro já. Tá pensando na próxima PEC. Vamos na próxima PEC. Depois da 46. Não esquecendo, siga a Confirp aqui nas redes sociais e vamos que vamos, gente. Muito obrigado a todos vocês.